Graça e paz, irmãos. Uma feliz e abençoada quarta-feira. Vamos falar de mais uma mulher? Vamos falar de Débora. Apesar de ser pequeno, ela teve grande participação. Ela está em Juízes e os capítulos que falam sobre Débora é só o capítulo 4 e o 5. Porém, ela teve um fundamento anterior pelos historiadores, teólogos, que falam que Débora foi a quarta juíza, aliás, a única juíza, né? Então, antes dela vieram 3 homens e depois dela só juízes homens. Então, a diferencial da Débora está na audácia e tudo mais. Então, ela começa no 3 para vocês entenderem qual a importância de Débora. Amém? Começa assim. Depois ele foi Sagar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma agulhada de bois e também libertou a Israel. Porque naquele tempo eles liberavam, né, Israel, e o povo de Israel cometia pecado. Os pecados geralmente eram coisas que não eram agradáveis a Deus. Aí começa. Porém, os filhos de Israel, quer dizer, o povo de Israel estava liberto. No 4 aí começa. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E aí Deus entregou Israel nas mãos de Jabim, que tinha um capitão do exército que tinha 900 carros de ferro. E ele era Cícera. E ele era muito mau. E por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Quando a gente faz coisas maus ao Senhor, Deus castiga sim. Deus pesa a mão sim. Porque Ele te dá diretriz. Aí de repente você vai lá e faz errado. Ele castiga. Porque a gente tem que parar de... Olha só, quem é pai e mãe sabe disso. O filho que é muito mimado, ele é problema. O filho que é muito espancado é problema. O Senhor, ele alivia, mas ele corrige. Ele é o pai. Por que vocês acham que existe hoje o evangelho só da graça, né? Que Deus, a bonança. Sim, vivemos um ano de graça que a gente não precisa às vezes nem plantar de nada, de colher. Já está tudo aí nas mãos, tem comida feita, pronta, tudo assim. Facilitou muito a vida da gente. Mas a gente continua sendo filho. E ele vai cobrar. Mas ele vai te honrar. Isso é fato. Aí começa assim, no versículo 4, no verso 4. Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote. Essa mulher de Lapidote, uns falam que era mulher esposa de um servo, alguém comum. Alguns teólogos falam que Lapidote significa flamegante, ou aquela que tem, né, fogo em si, mulher de brilho. Então, teologicamente, ainda tem essa divergência. Ela julgava Israel naquele tempo. Ela era profetisa, mas era juíza. E ela sentava-se debaixo das palmeiras, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela para juízo. E um dia ela mandou chamar Baraque e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, ou Naftali, como queiram, e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então a promessa do Senhor é: recruta aí 10.000 pessoas, mas que sejam de boa vontade, tá? Ele não obriga não.
e leva para um Monte Tabor, que aquele que escraviza hoje Israel será entregue nas tuas mãos. E Baraque responde: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Era uma ordenança do Senhor, mas ele fez um desafio a Débora. E Débora era audaciosa. Ela virou com uma resposta: certamente irei contigo. Ei, imagina uma mulher na guerra, naquele tempo. Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Vocês entenderam? Baraque virou assim: não, eu vou se você for comigo, se você não for, não vou não. Ela disse: tudo bem. O final da profecia é que é nas mãos de uma mulher que vai ser entregue aquele que oprime a Israel. E eles foram. E foi anunciado a Sísera que eles estavam lá e eles guerrearam. Aí então Débora disse lá, antes, levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens com ele. E o Senhor derrotou a Sísera. Não foi Baraque, não foi Débora, foi o Senhor, porque ele foi adiante dele. E Sísera foi morto por uma pessoa que era aliada a ele. Aí Deus naquele dia derrotou todos os filhos diante de Israel, todos os opressores, aliás, diante de Israel. E começa o cântico de Débora e Baraque. Eles ficaram tão felizes que eles começam a louvar. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoam, naquele mesmo dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ei, lembra ontem que eu falei da união? Quando o povo se voluntaria para fazer alguma coisa, Deus vai entrar na causa. Ei, mas para causas nobres, viu? Não é para qualquer coisa, não. Ele entrou quando os 10.000 homens se renderam à situação. Porque se ele não fizesse isso, ele estava contra a situação. E ele quis honrar aqueles 10.000 homens que foram voluntários. Não queriam mais ser escravos. E eu vi reis, daí ouvido príncipes. E eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. E o Senhor saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram água, os montes tremeram. E eles começam a falar cânticos. Cessaram as aldeias de Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe Israel, me levantei. E se escolhia Deus novos, logo a guerra estava a portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. E ela começa a cantar e vai dando ali lugar de agradecimento. Ei, o maior legado de Débora foi ter conseguido chegar ao posto de juíza. Isso mostrava que ela era audaciosa. Ela não era qualquer uma. Apesar de ser um capítulo muito pouco dedicado a ela, ela teve audácia. Segundo, ela teve audácia a falar para Baraque que eu vou contigo. Não tenho medo, não temeis, porque eu irei no meu Senhor. Isso é audácia. Deus deu audácia à mulher. Ela foi mulher audaciosa, corajosa. Ela estava na guerra. E ela deu ordens. Ela julgava as pessoas. Por quê? Porque ela era flamegante. Ela tinha em si o poder flamegante de Deus. A mulher, ela não precisa ser o tempo inteiro
invisível, igual algumas pessoas acham. Não, a gente precisa de audácia sim, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor Deus. Não fala que o homem é imagem e semelhança. Fala o ser humano. Somos filhos, os filhos de Deus, filhas de Deus são semelhantes a Ele. Isso é a audácia de Deus, a audácia que Deus colocou no coração dela. Por isso que Ele levantou ela ao cargo de juíza e ao cargo de profetisa. Eram 2 cargos enormes para aquela época para uma mulher. E ela foi com Baraque, lutou, guerreou e ganhou. E depois ela não esqueceu de Deus. Ela salmodiou e exaltou o nome do Senhor. Todo o capítulo 5, ela fala de tudo que aconteceu na guerra, salmodiando ao Senhor Jesus. É isso que Deus quer de você, audácia. Seja Débora, profetiza sobre a tua casa. Ei, profetiza coisas boas. Profetiza que teu filho vai mudar, que teu marido vai mudar, que teu trabalho vai mudar. Profetiza que você é, sim, uma mulher merecedora das coisas que você tem. Não deixa ninguém falar diferente. E quando alguém te chama para a guerra, coloca o Senhor na frente e vá. Seja juíza quando Deus te chamar para ser juíza, mas juíza justa e honesta, reta de coração. Não seja juíza igual o pessoal julga sem perceber, não. Tenha decência, tenha honra. E quando você vencer a guerra, não se esqueça do Senhor, não. Débora foi fiel ao Senhor até o fim. Por isso que Deus soube que ela poderia estar nesse cargo. Lembra que ontem Esther, uma rainha saiu para ela assumir? Então, aqui, 3 homens depois, vem a Débora. Ela teve o cargo de juíza para que ela pudesse dar a ordem para ir lutar. E ela era profetisa também. Então profetiza você sobre a sua casa. Profetiza e seja juíza. Julgue até você mesmo para as coisas boas. Seja reta de coração sempre. Amém? Irmão, se essa palavra tocou o seu coração, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória somente a Ele. Seja discípulo do Senhor. Você tem 3 lugares para compartilhar, gente. YouTube, Insta e Face. Não compartilha se não quiser. Aí é você e Deus. Mas eu te chamo para ser discípulo nessa terra. Amém? Que você fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Esse tempo a gente está precisando de Deus na nossa vida, providenciando muito. Paz. E até amanhã, se Deus assim permitir.